Oi, crianças! Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre os polígonos. Polígonos são figuras. E o objetivo dessa aula é reconhecer elementos e propriedades de polígonos e círculos. Atividade 15.1 do EMAI. Então, o que são esses polígonos? O que significa a palavra polígono? Os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o que é um polígono. Então, todas as figuras que são planas e são fechadas, elas e formadas por segmento de retas, a gente chama elas de polígono. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa, poli significa muitos e gon significa ângulos. Então, nós já sabemos que polígono significa o quê? Uma figura com muitos ângulos. E o que são os ângulos de uma figura? São o encontro das arestas. Nós vamos estar falando sobre os ângulos na próxima aula. Os polígonos podem ser simples ou complexos. Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que o formam não são colineares, não se cruzam, não se tocam e se tocam somente nas extremidades. Então, primeiro, o polígono simples são aquelas figuras que as linhas não se cruzam, elas apenas se tocam. Igual nós temos aqui um triângulo, é uma figura plana, ela é formada por segmento de retas, é uma figura fechada e as linhas não se cruzam. Então, aqui eu tenho um polígono simples. Nós vamos estar vendo isso nas outras figuras também. Então, aqui, ó, esse polígono aqui, por que ele é simples? Então, eu tenho que ter essas quatro características. A primeira é uma figura plana, certo? Ela não tem o volume, então ela é plana. A segunda característica é uma figura fechada. Pode observar que todas as extremidades são fechadas. A terceira característica, as linhas não se cruzam, elas apenas se encontram, ó, e quando elas se encontram, elas vão formar o quê? O que nós chamamos de ângulos. E a quarta, que elas são formadas por semi-retas. Então, aqui eu tenho várias semi-retas. Então, isso daqui é um polígono simples. Para mim classificar um polígono, eu vou classificar de acordo com o número de linhas, ou seja, de lados, de semi-retas que ele tem. Então, aqui eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho uma figura de 5 lados, eu chamo ela de penta. Como eu estou falando de gonos, polígonos, como que eu vou chamar essa figura? Então, ela tem 5 lados, eu vou chamar ela de pentágono. Por quê? 5 penta. Então, eu tenho 5, ela vai ser pentágono. Essa figura aqui de baixo, ela tem 4 lados. Então, eu vou chamar ela é um quadrilátero. Então, aqui eu tenho os polígonos simples. Desse lado aqui, eu tenho os polígonos complexos. O que são os polígonos complexos? Ele tem 3 características do polígono simples. Eles são figuras fechadas, eles são formados por semi-retas, eles formam ângulos. Só que aqui eu tenho uma diferença. Nos polígonos complexos, eles se cruzam, as linhas se cruzam. E a classificação também é dada de acordo com o número de semi-retas que esse polígono apresenta. Aí, nos polígonos, nós vamos ter também os polígonos côncavos e os polígonos convexos. A junção das retas que formam os lados de um polígono com seu interior é chamada região poligonal. Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexos, quando qualquer reta que una 2 pontos pertence a uma região poligonal, ficará totalmente inserida nessa região. Já os polígonos côncavos, isso não acontece. Então, nós vamos ver isso aqui no exemplo. Aqui
eu tenho um polígono simples convexo. Por quê? Em qualquer lugar que eu traçar dois pontos, ó, tracei um ponto aqui e um outro ponto aqui, o que vai acontecer? O traço, ele está inteiro dentro da região poligonal. Então, o que é a região poligonal? É toda a parte de dentro da figura. Então, isso é um polígono convexo. Agora, se eu traço, eu tenho o ponto aqui, ó, o ponto C e o ponto D, o que acontece? Se eu traçar outra semirreta aqui, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, vai ficar fora da figura, vai ficar fora da região poligonal. Então, aí eu falo que é um polígono côncavo. Os elementos de um polígono. O polígono tem vértices. O que são os vértices? São o encontro das semirretas. Então, aqui eu tenho as vértices, tá? Então, o que é vértice? Corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Então, aqui, ó, esse segmento de reta, junto com esse, vai formar uma vértice. Depois eu tenho o lado. O que é o lado? Corresponde a cada segmento de reta que une as vértices consecutivas. Então, aqui eu tenho o lado. Ó, eu tenho um lado, dois lados, três lados. Nessa eu tenho quantos lados? Uma, duas, três, quatro. Depois eu tenho os ângulos internos e os ângulos externos. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Ou seja, ó, eu tenho aqui os ângulos internos que estão dentro da figura. Então, nessa figura aqui, eu tenho 4 ângulos internos. E os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo dessa figura. Então, se eu traçar aqui, ó, outra semirreta, aqui eu vou ter um ângulo externo, que ele está do lado de fora. E a diagonal, que corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Ou seja, o que é com não consecutivos? Que não estão na mesma direção. Um segmento de... Ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura. Então, esses daqui são os elementos dos polígonos. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Aqui eu tenho um ângulo interno, aqui eu tenho o lado, a vértice, a diagonal. Então, em quantas diagonais eu posso cortar essa figura? Eu posso criar 2 diagonais, que ela vai unir esse vértice a esse vértice. Esse vértice aqui tem contato com esse vértice? Eles se cruzam em algum momento? Não. Então, isso daqui que eu chamo de diagonal, certo? E o ângulo externo, se eu continuar traçando qualquer uma das semirretas, o que for essa parte aqui vai ser chamado de ângulo externo. Por último, eu tenho a nomenclatura dos polígonos. O que é a nomenclatura? O nome. Então, todos os polígonos recebem o nome. Mas como que eles recebem o nome? De acordo com a quantidade de lados que a figura apresenta. Então, quando eu tenho uma figura de 3 lados, eu tenho um triângulo. Quando eu tenho de 4, um quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono, 10, decágono, 11, undecágono, 12, dodecágono, 20, icoságono, 30, triacontágono, 40, tetracontágono e assim por diante, 50, 60, 100, 90. Então, dependendo a quantidade de lados que o meu polígono tenha, ele vai ter um nome referente a isso. Por quê? Porque se eu pegar o 5 representa penta, né? Penta. Então, 5 lados, pentágono. Então, eu sempre vou ter o gono aqui, ó. O gono, porque são os vértices. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu vou estar esclarecendo individualmente. Certo? Um beijo, até a próxima aula.